pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro dia do desafio e hoje a gente vai falar sobre ganchos. Por que os ganchos são tão importantes? Porque não adianta a gente ter o melhor conteúdo, a gente falar com a pessoa certa, a gente falar das dores das pessoas, trazer uma solução, se a gente não chama atenção para a pessoa assistir o nosso conteúdo nos primeiros 3 segundos. Por que a gente tem que prender a atenção das pessoas? Porque as redes sociais, elas foram construídas para fazer com que você fique a sua maior parte do tempo lá dentro. Para você ficar fazendo isso aqui, ó, scrollando. Então a gente fica num piloto automático. Quando a gente vê, a gente já tá com o celular na mão fazendo isso aqui. Às vezes eu ia responder uma mensagem de uma cliente, eu ia fazer alguma coisa, mas no fim eu abri e tô há meia hora fazendo, tipo, rolando Reels e eu nem percebi que eu tava fazendo aquilo ali. Então, o nosso objetivo com os conteúdos é tirar a pessoa do piloto automático. É gerar algum tipo de impacto nela. Ou seja, um impacto visual, que são os ganchos visuais, ou é um impacto na mensagem que você vai falar, a forma como você começa o conteúdo. Você tem que falar algo que gere curiosidade, que a pessoa fica um pouco chocada, ou que ela fica sem entender o que você está falando. Então tem que gerar algum tipo de impacto na pessoa, e isso são os ganchos. Os ganchos visuais e os verbais. Aí entra uma questão também de personalidade. Eu sou uma pessoa mais tranquila, mais introspectiva, você não vai me ver fazendo aqueles ganchos de joga água em cima da minha cabeça, pula não sei o quê, fica trocando de ângulo um monte de vezes, fazendo um vídeo, um monte de blá blá blá. Tipo, eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa de que eu vou sentar e eu vou conversar com você. Então eu tenho que dar tudo de mim no meu gancho verbal. Porque eu não sou essa pessoa expansiva. Agora, se você tem este perfil de ser uma pessoa mais expansiva, você pode fazer esses ganchos visuais. Que é o que a galera tem feito. Ai, joga água na cabeça, taca fogo no não sei o quê. É como se quando você abrisse o vídeo da pessoa, você levasse um choque de alguma forma. Uma pessoa tá falando de um ângulo muito diferente, ela tá jogando alguma coisa, tipo, sabe essas coisas que você abre o vídeo e a pessoa já tá agindo de alguma forma e você fica chocada, tipo, quebra um padrão de um vídeo normal. E se você não gosta desse tipo de formato como eu, você tem que dar tudo de si pelo seu gancho verbal, que é entender como que eu vou começar o conteúdo que eu tenho pra falar. Quais são as 3 palavras que eu vou iniciar esse conteúdo? Tem outro motivo também da gente usar os ganchos, porque é a forma como a plataforma interpreta de que o seu conteúdo é bom. Se eu assistir 3 segundos e eu passei, a plataforma interpreta de que seu conteúdo não foi relevante para esse tipo de público. Então ele faz alguns testes e mandar para públicos diferentes, mas se mandou para vários públicos e ninguém até agora quis ficar no seu vídeo por mais de 3 segundos, ele interpreta como sendo um vídeo ruim. Então, por isso que muitas vezes por isso que o seu vídeo não é entregue, porque ele rodou alguns testes e ninguém quis assistir o seu vídeo até o final. Então, vou dar alguns exemplos de ganchos verbais para vocês entenderem como que você deve começar o seu conteúdo. No meio de uma conversa. Então, aqui você não faz introdução. Em nenhum vídeo você vai começar se apresentando. Oi, tudo bem? Ai, hoje eu quero conversar com vocês. Ai, bom dia, como que vocês estão? Não existe esse tipo de início para vídeo. Você tem que começar como se já estivesse no meio da conversa. Eu vou dar alguns exemplos. Esse foi o exato momento que eu percebi que eu estava errada. Então ela olhou pra mim e falou, foi aí que eu perdi 40 mil reais em um trabalho. Então você corta a introdução e já começa o vídeo no ponto alto do seu conteúdo. Sabe quando foi que meu corpo mudou de verdade? Welcome back to Meal Prep Salads, the series that is your... This is one of my go-to high-protein lunches, especially when I want something. Tour pelas botas mais lindas. Toda vez que eu posto essa câmera aqui, ó. A maioria dos seus problemas vão começar a se resolver se você ficar magra. Se eu vou falar de algo que aconteceu no meu trabalho, eu já falo do que aconteceu e não tipo, nossa, hoje aconteceu algo muito louco, isso. Não, aconteceu isso. Hoje aconteceu isso, sabe? Você corta a introdução. Então você não precisa ficar em busca de ganchos genéricos. Tipo, eu vou deixar uma lista para vocês de ganchos, mas é só para vocês entenderem. Se encaixar com conteúdo seu, você usa. Mas é para vocês entenderem como que seria um gancho verbal que chame atenção. Ser um gancho que quebre esse padrão, que cause alguma coisa na pessoa, gere uma curiosidade. A segunda opção de gancho, aviso de dor mais cumplicidade. Tipo, isso vai doer para algumas de vocês ouvirem, mas é isso. Vou falar agora, vai te incomodar, mas eu preciso falar. Se você é uma mãe e tá assistindo isso, eu já te aviso, isso vai doer. Sei que não é isso que você quer ouvir sobre o seu relacionamento, mas... Então eu pego essa questão da dor, eu falo que, olha, o que eu vou falar não vai ser muito legal, mas eu preciso falar. Então a pessoa, isso gera curiosidade. Aí tem a versão vulnerabilidade. Olha, isso não é fácil pra mim te contar, mas essa parte da minha história eu nunca tinha contado. Então são ganchos que faz com que você fique curiosa. Tipo, o que você nunca contou e que você vai contar agora, sabe? Aí a gente tem o gancho da identificação. Tem uma pessoa que finge que tá tudo bem, mas nananana. Se você é uma empreendedora e você tá cansada de fazer isso. Se você é mãe, sente culpa por estar fazendo dessa forma. Se você é alguém que já tentou economizar e blá, 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 blá. Você fala da dor da pessoa.
Ah, mas a dor, aí a gente fez na aula, né? A gente já escreveu sobre as nossas dores. Então a gente pode pegar aquelas dores e transformar em um gancho. Aí você pode pegar um gatilho que se transforma em fofoca. Se você não tiver ideia, você pode pegar e falar pro chat GPT ou pra Claude e falar assim, chat, eu quero fazer um vídeo sobre isso, 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 mas eu quero que tenha um gancho pra eu iniciar o vídeo e ter retenção, as pessoas ficarem curiosas, e eu quero que seja um gancho tipo de fofoca. Transforma esse conteúdo em uma fofoca. E ele vai te ajudar com algumas ideias de como começar o conteúdo. Esse da fofoca funciona bem. Pai, eu não sei se você ficou sabendo, mas isso, isso, isso. E eu que descobri que se eu fizer isso, 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 sabe? Já é dessa coisa de tipo, também quero saber. Aí tem o gancho das lições. Coisas que eu aprendi sendo um nananã. Coisas que eu descobri fazendo isso, isso, isso. 10 anos trabalhando com isso e eu descobri que se eu fizer aquilo, isso, isso, isso. Sabe? Você fala de algo que você aprendeu. Então, além de usar esses ganchos, que é uma ideia para vocês pensarem, quando vocês forem escrever o roteiro de conteúdo de vocês conseguem analisar qual é o ponto alto do meu conteúdo. O que aqui é o mais importante de tudo que eu vou falar. E você começa com aquela parte. Às vezes até você pensa assim, ai, mas tá fora de ordem. Você pode colocar o ponto alto no começo para chamar atenção e depois você volta pro começo da história e conta. Então a gente só precisa chamar atenção nos primeiros 3 segundos, para que as pessoas fiquem para ouvir o resto da história. Então eu vi que algumas de vocês mandaram alguns vídeos, né, para eu analisar aqui, e o que eu senti que faltou é a questão do gancho. Não adianta a gente ficar horas aqui falando com a câmera sem ter aquela coisa do tipo, meu, eu quero ver esse vídeo. Então, a gente precisa pensar um pouco mais. Às vezes é até melhor vocês postarem menos, porque eu sempre falo, tem que postar todo dia. Sim, mas se é difícil pra vocês pensarem num bom gancho, num bom tema, fazer um conteúdo, não que seja um conteúdo difícil de editar, de gravar, uma coisa complexa, mas que pensem na estratégia. Eu tenho que ter um gancho, eu tenho que chamar atenção, vai ser visual, vai ser verbal, qual que eu vou usar? Então pensem nisso antes de postar o conteúdo. Então, além da gente fazer os ganchos verbais e os visuais, que é a movimentação de câmera, você cortar alguma coisa, colocar um café, tem os ganchos também da edição. Então, você pode colocar as legendas, os barulhinhos de som, tudo isso faz com que a gente fique, tipo, ative alguma coisa no nosso cérebro que a gente queira assistir. Então, é uma outra forma de gancho também. Então, você pode usar todos, ou você pode usar o verbal, tem que usar sempre, mesmo que você vai fazer o visual. Mas você pode usar o gancho visual com as legendas, com o barulhinho, e você falando algo legal. Então, tudo isso complementa o seu vídeo. E com o tempo, você vai encontrando qual o seu formato. O que eu gosto mais de fazer? Eu gosto de fazer o visual, eu gosto de fazer o falado, porque existe também o comportamento. Quando a gente fala da persona, a galera que gosta desses vídeos muito... sabe, muito exagerados, são pessoas mais jovens. Então, qual é o público que você está conversando? Se você conversa com um público adulto, mais velho, não faz sentido você ficar fazendo palhaçada aqui na frente da câmera para chamar atenção. Então você tem que focar nos seus ganchos verbais ou de edição, uma legenda, um barulhinho que faz. Então por isso que é importante entender também a persona e com quem que a gente está falando. Um público mais jovem gosta de super ediçõezinhas fofinhas. Um público adulto mais velho gosta de algo mais maduro, algo mais clean. Então por isso que por isso que eu também não gosto de fazer tanto esses conteúdos muito exagerados, porque não é o meu público. O meu público é mais velho, mais tranquilo. Então é isso. Agora o desafio de vocês é fazer um conteúdo que fale com a dor do seu público, que resolva a dor do seu público, mas que tenha um gancho inicial. E aí eu quero que vocês postem e coloquem nos comentários para eu assistir. Pode colocar o link do Instagram ou aonde for postado. Se não quiser postar, me manda só para eu ver, tá? Porque eu quero que todo mundo faça isso do gancho, porque o gancho é alguma coisa muito importante. Não tem como a gente fazer um conteúdo bom sem ter um gancho. Então, esse é o desafio de vocês do terceiro dia.